pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o cenário de recaída no linfoma difuso de grandes células B. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, quando a gente está falando da terapia em linhas gerais do linfoma difuso, a gente está com R-CHOP, a gente está falando mais ou menos em torno de 70%, 75% de chance de cura. É lógico, para doenças mais localizadas, isso é mais, para double hits ou doenças mais agressivas é um pouco menos, mas vamos sair desse pressuposto que 75% dos pacientes vão estar curados com quimioterapia. Então a gente tem 25% dos casos que podem não responder ou que a doença pode retornar. E obviamente, como eu já falei em outros vídeos de linfoma, isso não é, obviamente, uma sentença de morte. A gente ainda consegue curar boa parte desses pacientes. E a gente tem muita novidade nessa área, tá? Então, como que era antigamente e que a gente ainda faz hoje na grande maioria dos casos? O paciente que falha um esquema de primeira linha, a gente vai para aquele esquema de resgate, para a gente fazer com que a doença desapareça de novo, e aí depois a gente consolida com o transplante autólogo. A gente faz a mesma coisa no linfoma difuso de grandes células B recaído. A gente vai resgatar com esquema como R-ICE, R-DAP, R-GDP. Paciente respondendo, a gente vai para o transplante autólogo, que é uma quimioterapia com suporte dessas células-tronco que a gente coleta. Mais ou menos 50% dos pacientes vão ser curados com essa estratégia. Então, a gente cura aí mais 12,5%, subindo essa chance aí de cura para em torno de 82%, 85%. Então, a gente ainda tem 15% daqueles primeiros pacientes que vão precisar de próximas terapias. Este era um cenário, gente, no passado, que era muito desafiador, né? Então, o paciente que ou era primariamente refratário, ou que não respondia a essas terapias de resgate, ou que recaía após transplante autólogo, a gente tinha um número de opções terapêuticas menores, mas que isso mudou e vem mudando nos últimos anos. Todo mundo acompanhou a história daquele paciente que em Ribeirão Preto recebeu uma terapia de células geneticamente modificadas, o que a gente chama de CAR T-cells, né? Que é uma terapia muito interessante, que tem resultados muito bons nesse cenário. Como que funciona de uma maneira geral? A gente coleta os linfócitos do paciente, no laboratório a gente transfecta esses linfócitos para que eles, com um vetor viral, para levar um material genético para esse linfócito, para que ele expresse na sua superfície um receptor contra uma proteína que tem nesse linfoma. Esses linfócitos são expandidos no laboratório, ou seja, para aumentar o número deles, e depois eles são reinfundidos no nosso corpo para combater esse linfoma. É como se a gente turbinasse as nossas defesas para que ela pudesse atacar esse linfoma. E a verdade é que o linfoma difuso é uma das terapias que responde muito bem às terapias CAR. Né? A gente já tem aprovação nos Estados Unidos há bastante tempo. Tem 3 produtos lá para linfoma difuso de grandes células B. E a excelente notícia é que agora, no começo de 2022, a gente teve a aprovação do primeiro CAR-T no Brasil. Então a gente espera que daqui a alguns meses, mais ou menos 2, 3 meses, essa terapia já esteja disponível para esse grupo de pacientes com linfomas difusos, depois de 3 linhas mais ou menos de terapia, depois de uma recaída de transplante autólogo. Tá? Quando o CAR-T não era disponível, o que a gente fazia era resgatar com quimioterapia e considerar aquele transplante halogênico, né, de uma pessoa para outra, e ainda assim a gente conseguia curar uma parte dos pacientes. E a gente tem muita droga sendo testada nesse cenário, né? Então a gente tem um grupo de anticorpos bispecíficos, que também é uma ideia genial. A gente sabe que os linfócitos que atacam os tumores, eles expressam uma proteína chamada CD3 e o linfoma expressa uma proteína chamada CD19. Então você faz um anticorpo que de um lado liga para o CD3, do outro lado liga para o CD19. Então você gruda o linfócito T nesse linfoma e isso gera uma imunidade. Esse é um grupo de terapias que estão sendo testados, a gente tem 2 em teste, chamado mosunetuzumab e glofitamab, com resultados muito bons. Então o que eu quero falar com tudo isso? Eu sei que às vezes é difícil absorver tudo isso. O cenário da recaída em linfoma difuso já foi um cenário muito ruim, tá? Infelizmente a gente perdeu muito paciente nesse cenário, a gente não conseguia curar todo mundo.
A gente vem melhorando bastante esse cenário numa velocidade muito rápida. Então a gente conseguiu, com o próprio rituximab, melhorar os esquemas de resgate. Os transplantes autólogos são mais seguros hoje em dia. E a gente tem hoje a perspectiva muito próximo da chegada dos CARs, né, dessa terapia celular, e a gente tem uma série de moléculas sendo testadas nesse cenário. A ideia é, obviamente, que a gente melhore muito esses resultados, porque ainda é uma área que a gente consegue melhorar bastante esses resultados. A gente ainda cura uma parte bastante significativa dos pacientes, mas, obviamente, a gente precisa melhorar. Se você está passando por isso, converse com o seu médico, pergunte sobre essas possibilidades. A gente tem uma série de novidades chegando, estudos clínicos abertos no Brasil. Converse com o seu médico e veja qual a melhor opção para você nesse momento.